Gibi não é literatura. E De jornalista que disputa ABL com Maurício de Souza. Lá vamos nós perder mais inscrito, hein, Celino? Vou ter que dar minha opinião sobre Gibi. Mas não é mangá. Mangá é mais problemático que o Gibi. Gibi ninguém lê mais. Jornalista e diretor de TV e teatro, James Ackle disputa a cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras com o criador da Turma da Mônica, aqui o Maurício de Souza, com o Gibi. Jornalista e editor de TV e teatro James Ackle, de 69 anos, disputa a cadeira número 8 da Academia Brasileira de Letras com o cartunista Maurício de Souza, o favorito para o posto de imortal. Em entrevista à revista Veja, o jornalista criticou os critérios de escolha e disse que a ABL pode perder sua essência caso o criador da Turma da Mônica ganhe a cadeira. Com passagens pela Band, Record e SBT, Ackle se diz mais preparado para assumir a cadeira. Abre aspas. O que realmente me motivou foi a candidatura de Maurício de Souza. Em sua carta, ele diz que quadrinhos são literatura pura. Isso me deixou zangado e decidi me inscrever imediatamente. O jornalista afirma que os quadrinhos estão no campo do entretenimento e não da educação ou literatura. No dia em que acabarem os livros, acabou a literatura. A ABL não pode perder sua essência. Questionado se já havia lido os gibis da Turma da Mônica, Ackle disse que sim. Claro que sim, mas depois de ter aprendido a ler e escrever, com o uso dos livros de verdade, fico assustado quando dizem que os brasileiros se alfabetizam com Turma da Mônica. Defender isso é uma incongruência. Em março, Maurício de Souza oficializou a candidatura, a oitava cadeira, a cadeira 8, que era ocupada pela acadêmica Cleonice Berardinelli, que morreu aos 106 anos em janeiro. Que isso? Caraca, é imortal mesmo, pessoal. Caraca. A candidatura à ABL é para reunir esforços com todos os acadêmicos em levar a importância dessa entidade secular para que as crianças e jovens conheçam mais a nossa literatura e grandes autores que por lá estão e já estiveram. A eleição será daqui a 11 dias. Ficou interessante esse último parágrafo, né? O objetivo da BL é propagar para futuras gerações a importância da BL. É interessante isso, né? O que vocês fazem? A gente se defende. Olha, o argumento do cara é muito bom, hein? O argumento do cara é excelente. E é um argumento realmente que isso acontece no Brasil, isso é grave no Brasil, isso é verdade, nós temos no Brasil as revistinhas da Turma da Mônica como material pedagógico de alfabetização. Isso é terrível. Eu já contei para vocês aqui a minha experiência pessoal com isso daí, né? Quando eu era moleque, meu pai, ele sempre voltava para casa. Naquela época tinha as revistinhas. Eu nunca gostei de gibi, eu achei esse nome muito, muito homossexual. Tinha as revistinhas, né? E as revistinhas eram semanais. Então, sempre que meu pai voltava do trabalho, ele trazia uma revistinha para mim. E ele fazia assim, né? Pô, quando você acabar de ler, eu compro outra. Então, bicho, se você moer uma por dia, eu te dou uma por dia. Então, não tinha problema. Só que ele comprava para mim, era assim, as revistinhas da Walt Disney. Então, era Mickey, Pateta, Pato Donald, Zé Carioca, Tio Patinhas. Era esse tipo de revistinha. E eu lembro que o tempo foi passando, né? 8, 9, 10, 11, 12... E daí eu lembro que quando eu tinha 13 anos, as revistinhas da Turma da Mônica estavam assim, Rede Globo, né, bicho? Rede Globo bombou marketing em cima das revistinhas da Turma da Mônica. E meu pai começou a comprar. Vou comprar as revistinhas da Turma da Mônica para você. E ele começou a comprar Magali, Cascão, Chico Bento, Cebolinha, Mônica. E eu comecei a moer aquelas revistinhas, né? E eu sei do que eu estou falando, né? Isso foi, 30 anos atrás, e eu posso te explicar a diferença textual do Cascão para o Cebolinha, do Cebolinha, tô falando da revistinha, né? Da revistinha do Cebolinha para a revistinha da Magali, para a revistinha da Mônica. Eu te explico, não vou fazer isso, porque eu não sou a filósofa do Instagram, a lourinha do Instagram. Mas eu poderia fazer, né? Eu te explico a diferença editorial de uma revistinha para outra. Mas quando eu fui lendo aquilo ali, eu acho que eu li alguns meses, sei lá, meu pai ficou comprando aquele troço ali para mim alguns meses, e eu cheguei numa conclusão e eu falei, cara, eu não vou ler mais essa merda. Eu vou parar de ler isso aqui. E qual foi a minha conclusão? Quando você pega uma revistinha
Tô falando de revistinha infantil, né? Não tô falando de Preacher, de nada desse tipo, não. Tô falando de revistinha infantil. Quando você pega uma revistinha lá da Turma da Mônica e você pega uma revistinha da Walt Disney e você compara as duas, a revistinha da Walt Disney, ela tem peso literário. Porque o que é literatura, gente? Literatura não é texto. É diferente, né? Literatura não é texto. Uma coisa é letra, outra coisa é palavra, outra coisa é texto, outra coisa é oração, outra coisa é literatura. Então, literatura é uma expressão artística que se utiliza da ferramenta textual da mesma forma que nem todo desenho é pintura. Então, existe desenho, gravura, ilustração, existe uma pintura. O que é pintura? Pintura é desenho? Não, a pintura se utiliza do desenho em diversas formas, de diversos estilos, para compor uma arte. Então, a arte da pintura não é a mesma coisa que desenho. Da mesma forma que a arte literária não é texto. Uma bula de remédio, por exemplo, não é literatura. Um jornal não é literatura, é informação que também se utiliza de texto. Então, quando você olha para as revistinhas da Walt Disney, elas têm um teor literário. Também não é literatura. Não dá para você chamar uma revistinha do Zé Carioca de literatura. Mas é uma ferramenta que se utiliza do texto e tem um teor literário. O que é um teor literário? Quando você pega lá uma revistinha do Tio Patinhas, uma revistinha lá do Mickey, o Mickey ele vai fazer uma viagem para o Egito. Então, como que é a historinha? O Mickey ele vai sair lá de Washington, aí ele vai no aeroporto, aí ele pega um avião, aí mostra ele indo no avião. Aí ele vai lá e chega lá no Egito. Aí quando ele chega no Egito, ele vai lá, pega aquela roupinha lá de fazer aventura e tal. Aí ele entra na pirâmide. Quando ele entra na pirâmide, aí ele começa a ver, ele começa a te contar a história do Egito. Não, porque aqui é o faraó, não sei o quê, da dinastia tal, do século tal, existia uma maldição, porque a deusa tal, ela fazia uma mágica tal. Então, quando você lê a revistinha, você está adquirindo uma série de conhecimentos que são também passados por meio de literatura, como A Relíquia do Eça de Queiroz. Então, mas numa linguagem para o público, criancinha de 8 anos. Então, tudo é formatado, adquire a forma de um material para criança de 8 anos. Então, ele tem o teor literário. São palavras mais difíceis, um enredo e, principalmente, a primeira característica que para mim fazia a diferença, a quantidade de texto. Se você pega uma página de uma revistinha do Tio Patinhas, você tem ali, sei lá, uma lauda de texto, um exemplo. Claro que não tem, uma lauda é muito, mas você tem lá meia lauda de texto numa página de revista do Tio Patinhas. Na revista da Turma da Mônica, você tem 2 linhas. Os diálogos da revistinha da Turma da Mônica é assim: Oi, Cascão! Oi, Cebolinha! O que vai fazer hoje? Ah, hoje nada. Vamos na Mônica? Vamos! Cara, quando eu li aquilo ali, eu falava, cara, que coisa idiota. Que coisa idiota, não tem palavra. As palavras são todas idiotas, todo o texto é em caixa alta. Converse com qualquer pessoa da área de docência, de pedagogia. Por que literatura infantil, quando você pega um livro de literatura infantil, 5, 6 anos, o texto todo é em caixa alta? Não tem caixa alta e baixa. Porque para a criança é muito mais fácil se você mantém o padrão de texto. Não dá para você fazer um texto inteiro em caixa baixa, é mais complicado. A questão visual é mais complicada, porque a letra em caixa baixa, ela tem mais detalhe. Então, o texto ele vem todo em caixa alta. Os gibis da Turma da Mônica são todos em caixa alta. E quando você pega a história do Tio Patinhas, você não apenas tem caixa alta e baixa, como você tem capitular, itálico, negrito, e você ainda tem algumas expressões em outro idioma. Então, a crítica desse cara é uma crítica muito correta. Ele está falando, é uma vergonha você viver num país onde a criançada aprende a ler lendo o gibi da Turma da Mônica. É uma vergonha. É ridículo isso. Isso é deficiência. Você causa uma deficiência no aluno. Então, a crítica dele está correta. Mas também, vamos lá, vamos partir para mais disso aqui. Esse cara está correto, tem meus parabéns aí. Ele também não é escritor, não. Esse cara também não é escritor, não. Ele escreveu um livro na vida dele, que é um livro de marketing. Ele também não é escritor, não. Mas não importa, a crítica dele aqui é perfeita, perfeita. Mas a gente estava aqui dando risada dessa matéria antes de começar a live, e eu tive uma ideia, eu falei, Celino, bora dar uma olhada no site da BL. E daí a gente entrou no site da BL. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui o site da Academia Brasileira de Letras para nós vermos juntos aqui uma curiosidade bem faceira. Aqui você tem o site da Academia Brasileira de Letras, né?
E aí você tem a parte lá de membros, né? São os membros da academia. A Academia Brasileira de Letras, ela foi fundada ali no final do 19, e ela foi fundada, né? Você tem as cadeiras, cadeira 1, 2, 3, até a cadeira 40. E as cadeiras são perpétuas, né? E as pessoas que se assentam ali, elas vão revezando. Imortal é só o nome, né? Então, quando fizeram ali, quando inauguraram a Academia Brasileira de Letras, inauguraram com essas pessoas aí. Esses são os fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, cada um ocupou a sua cadeira. E aquela cadeira acaba sendo a cadeira que você senta ali e você fala, caraca, eu estou na cadeira do Machado, né? Eu estou na cadeira do Aloysio Azevedo. Então, aqui você tem no site as pessoas, a cadeira que ela se assentou e, obviamente, né, a foto e o nome. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui só os caras que são bem conhecidão, só para a gente bater os conhecidão. Vamos passando. Coelho Neto, cadeira 2. Aloysio Azevedo, cadeira 4. Raimundo Corrêa, cadeira 5. Vamos lá, pode baixar mais. Vou pegar só os caras que todo mundo sabe quem é, tá? Rui Barbosa, cadeira 10. Urbano Duarte, cadeira 12. Caraca, o maluco... Essa cara do maluco foi feita na inteligência artificial. Muito boa. Visconde de Taunay, cadeira 13. Clóvis Bevilacqua, 14. Olavo Bilac, 15. Araripe Júnior, 16. Estou pegando só os caras conhecidos. Silvio Romero, 17. José do Patrocínio, 21. Machadão, 23. Vamos lá. Nabuco, 27. Vamos lá. Silva Ramos, 37. Graça Aranha, 38. Oliveira Lima, olha o nível dos caras, 39. E Eduardo Prado, 40. Esse é o nível dos caras que fundaram ali a ABL, né? Só pelo naipe do cara você já fala, caraca, o maluco era muito louco. O maluco era louco, olha o bigode do cara. Beleza, né? A gente conhece a obra, a gente tá vendo, caraca, Coelho Neto. Imagina uma Academia Brasileira de Letras com Coelho Neto. Beleza, agora vamos lá, Celino, vamos ver os atuais. Você clica ali na posição, né? Bota atual, dá OK. Eles vão te mostrar agora quem são as pessoas que estão assentadas nas cadeiras. Então vamos lá. Vamos pegar aqui os conhecidos, né? Então você tem a Ana Maria Machado, que é uma escritora muito maneira. Eu gosto da Ana Maria Machado, acho uma escritora maneira. Tem uns livros assim, enfim, são livros despretensiosos. Aquele livrinho que você vai, né? Você vai ficar um fim de semana ali na praia e você leva o livrinho para ler. Eduardo Gianetti. Quem é Eduardo Gianetti? Eduardo Gianetti é um economista. É um cara que ele tem uns livrinhos aí, até maneiro. Mas o cara é economista, escreve livro de economia. O Carlos Nejar, que é escritor. O José Murilho, que escreve mais texto de crítica, na verdade, né? Vamos ver aí. Rocisca, não conheço, não sei quem é. Paulo Niemeyer Filho. A cadeira 12 do Paulo Niemeyer Filho. Você sabe quem é o Paulo Niemeyer Filho? É lógico que não. O Paulo Niemeyer Filho, você sabe qual é o que é, quem é, qual é a sua especialidade, o que faz da vida? Ele é o filho do Niemeyer. Né? Ele é o filho do médico, né? Ele é médico, filho do Niemeyer. Aí você tem o Rui Castro, que é escritor, né? O cara ficou com vergonha, não botou, não quero que bota a minha foto, não. Eu sou escritor, né? Aí você tem aí o Jorge Caldeira, que também é escritor, é um camarada que tem até um livro muito bom. Jorge Caldeira tem um livro muito bom, que é o História da Riqueza no Brasil, é muito bom. Aí você tem Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, Paulo Coelho, né? Paulo Coelho. Tem esse maluco aí embaixo que tem cara de maluco? O 24, né, da cadeira 24, Geraldo Carneiro. Eu nunca li nenhum livro dele, não. Mas ele é um poeta muito doidão. Ele escreve umas poesias muito loucas. Mas eu nunca li, não. Não conheço, né, o conteúdo aí, não. Vamos lá. Quem que a gente tem mais aí? Merval Pereira! Merval. Você sabe quem é o Merval Pereira? O Merval Pereira é o atual presidente da ABL. O Merval Pereira, ele é escritor? Não. Ele já escreveu algum livro? Não. Mas se você pesquisar, tem 3 livros com o nome dele. Sim. 3 livros com o nome. Eu tenho um, né? Eu tenho um. Tá em algum lugar, né? Eu tenho um livro do Merval Pereira. Ali. Eu tenho um livrinho do Merval Pereira. Ele está aqui para provar. Eu tenho um livrinho do Merval Pereira, né? Eu tenho um livrinho do Merval Pereira. O Lulismo no Poder.
E daí, quando eu comprei esse livro, que eu fui ler o livro, eu falei, caraca, muito louco. Por quê? Não é um livro das antigas, né? Um livro que você escreve. O Merval Pereira ele tem 3 livros com o seu nome de autoria, mas nenhum foi escrito por ele. Os livros do Merval Pereira, eles pegam os comentários que o Merval Pereira faz na rádio CBN, transcrevem os comentários que ele faz na rádio, joga no papel e imprime. Imagina a gente falar assim, ó, vamos pegar aqui todos os desmentiras em série que a gente fez, aí a gente vai transcrever e fazer um livro. Ah, sim, é um livro, claro que é um livro, tá aqui impresso, né? É livro, o objeto é livro. Mas eu não vou poder bater no peito e falar assim, caraca, escrevi um livro, porra, desmentiras em série. Eu não vou fazer isso. Então, os livros do Merval Pereira são assim. Voltemos lá, Celino. Voltemos lá, porque tem pessoas em dúvidas e elas serão sanadas. Vamos lá. O Merval Pereira, que nunca escreveu um livro na vida, ele é presidente da Academia Brasileira de Letras hoje. Aí você tem o Zuenir Ventura, ok. Tem o Evanildo Bechara. O Evanildo Bechara é o cara. O Evanildo Bechara é um gramático. Ele tem uma gramática que é maravilhosa, que eu tenho essa gramática. Para mim, se você quer comprar uma gramática hoje, né, uma gramática moderna, atual, né, você vai lá do Evanildo Bechara. Agora vamos lá. Evaldo Cabral de Melo Neto, que é um cara muito bom, um historiador muito bom, que é irmão do João Cabral de Melo Neto. Agora vamos lá. Vamos lá. O que mais? Tem mais aí para baixo. Temos aí o FHC, que beleza. FHC na 36. FHC na 36. Temos também o Sarney. O Sarney é um imortal, talvez daí o único imortal, né? O Sarney 38, o maluco é brabo, conservador. Sarney na 38. Então, cara, sabe? Então, ó, aí você vê, né? A matéria está dizendo assim, qual é o papel da ABL? O papel da ABL é propagar, né, a história da ABL. Então, o papel da ABL é falar da ABL. Os caras não falam assim, o nosso papel é defender a obra dos nossos membros fundadores, né? Propagar a obra do Olavo Bilac. Olavo Bilac, já falei para vocês, Olavo Bilac é um cara... O Olavo Bilac é chamado, pelos 10 leitores que ele tem no Brasil, ele é chamado de o príncipe dos poetas. O Olavo Bilac é um cara... Porra, a poesia do Olavo Bilac é uma coisa inimaginável, é uma coisa belíssima, é um cara que produzia sonetos assim, como quem escreve tweets, né? A facilidade absoluta. O Olavo Bilac é um cara incrível. E você não encontra a obra do Olavo Bilac no Brasil. Se você quiser ler a obra do Olavo Bilac, você tem que cometer esses impropérios aqui, ó. Você tem que comprar livro, né, que a lombada fica saindo, né? Você tem que comprar esse tipo de livro. Por quê? Porque a obra do Olavo Bilac não é impressa no Brasil. Então, o que você tem que fazer? Você tem que comprar livro assim, ó, velho, que você fica espirrando quando você abre, no sebo, aquele sebo velho fedido. Você tem que ficar indo no sebo comprar, porque as editoras falam assim, cara, eu vou imprimir isso aqui. Porra, ninguém vai ler essa merda. Ninguém vai ler. Pergunta lá se os nossos cadeirantes atuais, né? Tá lá os membros que estão ocupando as cadeiras da atual Academia Brasileira de Letras. Não vê os que lá. vendem raspadinha. Não os que vendem raspadinha, não. Tô falando desses aí que estão na Academia Brasileira de Letras. Esses caras aí, vê lá se eles estão propagando a impressão da obra do Coelho Neto, que é um cara incrível, que tem um livro chamado A Esfinge, né? Vê lá se eles estão propagando a obra do Coelho Neto ou a obra do Olavo Bilac. Não estão. O que eles estão fazendo? Estão lá todos debaixo lá da tutela do Merval Pereira, um jornalista que nunca escreveu um livro na vida, e Fernanda Montenegro, Gilberto Gil, porque qual é o objetivo da ABL? Defender a história da ABL. E a história da ABL é a história atual, não a história antiga, passada, né? É a história atual. Então, em suma, vamos lá, resumindo, gibi é literatura? Claro que não. Ai, Fernando, mas é porque você nunca leu, porque eu leio Preacher. Ah, é porque eu leio Spawn, é porque eu leio bicho. Não é literatura, né? Não é literatura. Então, sabe, é igual cachorro, é igual o pitbull. Pitbull é cachorro? Não é cachorro, é demônio incorporado, né? Não é cachorro. Ah, mas eu gosto. Não, cada um gosta do que quiser. Agora, se você gosta de literatura, né? Você gosta de literatura, a única que existe, né? Leia e pare com essas baitolagens. E outra coisa, pessoal, a gente tem também que aprender a peitar as nossas decisões e, cara, defender os seus posicionamentos. Celino, por exemplo, é flamenguista. Pô, o cara vai ficar vindo aqui na live, vai ficar... de vez em quando ele usa as camisas do Barça, né? Dos times grandes. Mas, pô... Cara, você tem que saber defender. Pô, Fernando, eu leio gibi. Pô,
Porra, beleza, você lê gibi? Lê. Então lê, porra. Agora não fica nessa de, não, eu leio, mas é porque é literatura. Não é, porra. Não é. Agora, não significa que você não pode ler. Lê, uai. Você quer ler gibi? Lê. Só não fica com essas baitolagens, né? O cara tá lá na academia, porra, 200 quilos. Ah, mas por que você vai pra academia? Não, eu estou cuidando da minha saúde. Porra! Que cuidando da saúde, cacete? Fala, bicho, seja homem, porra. Eu tô indo pra academia mesmo, que eu quero ficar com um ombrão gigante, meu irmão. Quero pegar as mulheres. Quero pegar as mulheres na rua. As velhas que estão aí, meu amigo, casadas, tudo querendo amar. Eu quero pegar as velhas casadas. Então eu vou lá, vou na academia, meu irmão, levanto 200, 300, se brincar, levanto até a velha também, levanto todo mundo. Eu quero ficar gostoso pra sair na rua e amar bastante, fazer muito amor. Então, porra, tem que apeitar as suas decisões. Agora não fica com essa, não, eu me preocupo com a saúde, então eu vou lá fazer supino. Porra, se tu tá preocupado com a saúde, tu não vai destruir teu cotovelo, porra, tu não vai destruir teu joelho, vai ficar se destruindo todo lado, depois fica igual o Guga, todo torto, não consegue nem sentar no vaso, fica com doído fazendo cirurgia. Não faça isso não, porra, né?